região de conflitos. A maior parte do Oriente Médio pertencia até a Primeira Guerra Mundial ao Império Otomano. Com a derrota desse império, a região tornou-se principalmente zona de influência da França e da Inglaterra. Os conflitos no Oriente Médio envolviam o nacionalismo árabe, a questão judaico-palestina e os interesses internacionais pelo controle do petróleo. Por essas características, o Oriente Médio tornou-se, durante a Guerra Fria, um dos maiores focos de tensão entre as superpotências, devido principalmente aos interesses políticos divergentes na região. Criação do Estado de Israel. No início da era cristã, uma rebelião na Judéia, província dominada por Roma, mais tarde chamada de Palestina, desencadeou forte repressão pelas forças romanas. A partir daí, os judeus foram forçados a migrar para outras regiões da Europa e para a África. Esse movimento ficou conhecido como diáspora, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo, embora eles nunca tivessem abandonado o desejo de retornar à Palestina. No início do século XX, os judeus realizaram intensa migração para a Palestina, impulsionados pelo sionismo e pela Segunda Guerra Mundial. Sionismo, doutrina política criada no século XIX, favorável à reunião de todos os judeus do mundo em um só Estado judaico, Israel. Os horrores praticados pelos nazistas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, também criaram uma situação favorável à criação do Estado de Israel. Em 1947, a ONU aprovou a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e outro judeu. A criação do Estado de Israel em 1948, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, provocou a reação contrária dos árabes, resultando na Primeira Guerra Árabe-Israelense. A questão palestina. Antes de 1948, a Palestina era habitada por povos de diferentes origens, entre eles os palestinos de origem árabe. Com a criação do Estado de Israel, muitos palestinos passaram a viver em campos de refugiados mantidos pela ONU. Desde então, eles passaram a lutar pela recuperação de seus antigos territórios e pela criação de um Estado independente, conforme a Resolução da ONU de 1947. Em 1949, diante do crescimento do número de refugiados palestinos nos países do Oriente Médio, a ONU criou o Organismo de Ajuda e de Trabalho das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, cuja sigla em inglês é UNRWA, uma agência específica para cuidar dos palestinos refugiados. Por meio desse organismo, as Nações Unidas prestam ajuda humanitária, fornecendo alimentos, educação, saúde, habitação, vestimentas, entre outros serviços. Atualmente, há cerca de 3,5 milhões de palestinos vivendo como refugiados nos países árabes vizinhos. Na luta pela afirmação da soberania palestina, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, criada em 1964 e liderada por Yasser Arafat, que se tornou o principal representante dos palestinos em sua luta contra o Estado de Israel.